Fala galera, hoje é dia de Thor, os últimos dias de Midgard. É uma história da Marvel, escrita por Jason Aaron e desenhada por Esad Ribic no ano de 2014. Depois de passar por inimigos como Gorr, o carniceiro dos deuses, e o elfo amaldiçoado Malekith, Thor agora vai enfrentar o pior inimigo da Terra, a humanidade. Ao mesmo tempo que o rei Thor, no futuro, tenta salvar o nosso planeta do Devorador de Mundos, Galactus. Ou seja, tanto no presente quanto no futuro, esses são os últimos dias de Midgard. Os Últimos Dias de Midgard é o quarto arco das histórias do Thor escrito pelo Jason Aaron, mas para entender esse daqui, você não precisa necessariamente ter lido os outros 3 anteriores. Só que de qualquer forma, se você quiser conhecer melhor tudo isso do começo, o link para Carniceiro dos Deuses, Bomba Divina e Amaldiçoado tá aqui na descrição. Mas se você já assistiu os vídeos ou já conhece as histórias, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa no passado, no ano de 894, nas Ilhas Faroe. Um ano depois da derrota de Gorr, o carniceiro dos deuses. O jovem Thor se mantém sempre na Terra, em Midgard, passando pelas suas aventuras, como quando ele acordou dentro da boca de um dragão, bêbado. Ele foi celebrado como um grande deus e um herói por ter matado aquela criatura, mas a celebração durou pouco quando o dragão acordou de ressaca. Então Thor começa a se lembrar de como foi a noite anterior com a criatura, o dragão Skabgag. Thor foi requisitado pelas guerreiras daquela ilha porque acreditavam que o dragão estava devorando os cães do seu vilarejo. Mas, na verdade, nas suas buscas, ele e o dragão descobrem que os devoradores eram Trolls. E depois de juntos, os dois matarem os verdadeiros monstros e encontrarem um grande estoque de bebida, eles se embriagaram ao ponto de Thor e Skabgag nem se lembrarem direito da noite anterior. De qualquer forma, a história era real. Thor e o dragão mataram os Trolls e salvaram a ilha. Então uma nova celebração começa. 3 dias depois, Thor voltou para Asgard, onde passa mais alguns dias apenas dormindo. Enquanto Skabgag volta ao seu lar, onde é contestado pelo seu pai. Skabgag cheirava a humanos. Ele não deveria fazer amizade com esses seres, ele deveria devorá-los. Mas Skabgag se revolta dizendo que não quer ser como o seu pai. Uma semana depois, as vikings das Ilhas Faroe recorrem a Thor mais uma vez. Skabgag voltou bêbado para a ilha e consumiu toda a bebida e comida da população e até incendiou algumas partes do vilarejo com os seus arrotos de fogo. E a gota final foi quando ele pegou uma das mulheres para dançar e, sem noção da sua força e das suas garras, ele a matou. Assim, Thor atende às preces e manda a criatura sair dali. Mas Skabgag queria diversão, queria as pessoas dançando. E quando sente o cheiro daquela mulher morta na sua mão, ele diz que ela cheirava bem e a devora. Esse era o limite. Thor avança então para cima de Skabgag, que fica surpreso por achar que eles eram amigos. O dragão acaba voando para uma área afastada do vilarejo e Thor suplica para que Skabgag se renda, ou o fim seria trágico. Assim, o dragão se enfurece e diz que ele deveria ter seguido o conselho do seu pai há muito tempo. Ele deveria devorar os humanos. Desse jeito, horas depois, Thor foi encontrado, triste e coberto de sangue de dragão. Skabgag seguiu os passos do pai, mesmo sendo diferente. E as coisas não deveriam ser assim. Cada um deveria seguir as suas próprias escolhas. Então, sem outra opção, Thor matou o dragão e o deixou numa pira funerária. O deus do trovão então se lamenta e volta para casa. De qualquer maneira, Thor sempre voltaria para a Terra, porque ele amava aquele lugar, tanto no passado como no presente.
como na atualidade, quando um dia chuvoso, cheio de relâmpagos e trovões, anunciava a sua chegada. Num só dia, Thor visitou uma penitenciária, onde dá o último fruto da árvore Candelar do planeta Engogo para um homem preso chamado Fulton como última refeição. E Fulton, de quem Thor acabou se tornando amigo por algum motivo desconhecido, agradece ao deus do trovão por ter estado com ele até mesmo no seu fim. Naquele mesmo dia, Thor levou alimento para crianças na Cidade de Deus, no Brasil. Ajudou freiras, visitou monastérios, compartilhou com veteranos de guerra, levou chuva a lugares desérticos, acabou com protestos homofóbicos e atendeu um pedido muito especial. Num aeroporto-aviões da SHIELD, onde acontecia a formatura de novos agentes, ele atende o pedido de Rosalind Solomon, que se graduou como agente especialista no meio ambiente, e Thor estava ali para uma dança. No fim do dia, Thor foi até a cidade de Broxton, no estado de Oklahoma, onde ele visitou a pessoa que ele mais adora na Terra, a sua ex-namorada Jane Foster. Mas essa visita não foi muito feliz, porque Jane Foster conta que está com câncer. Um câncer de mama que se espalhou. Thor tenta convencê-la a tratar a sua doença com alguma arte mística que ele possa encontrar, mas Jane diz que não. Ela vai lidar com isso como uma humana. Só que ele queria fazer alguma coisa por ela. Então ela só pede para que ele possa sentar ao seu lado e ver o pôr do sol. Assim, Thor leva Jane para a área azul da lua, onde ela iria ver o pôr do sol mais bonito de todo o planeta. Tão bonito quanto a última ex-namorada do deus do trovão, Jane Foster. No outro dia, na Antártida, a ambientalista agente Rosalind, ou Ross Solomon, vai para sua primeira missão e encontra um cemitério de baleias. Pedindo a ajuda de Thor, ela diz que isso pode ter ligação com uma atividade de mineração da maior companhia de energia do mundo, a Roxxon. E Thor vai ajudá-la, porque ele ama esse planeta. Tanto que no futuro, na época do Rei Thor, depois de restaurar o seu mundo com a derrota do Carniceiro dos Deuses, ele pode fazer algo que sempre amou fazer: voltar para a Terra. Porque Thor sempre volta para a Terra, para Midgard, por mais que o planeta nesse futuro esteja completamente em ruínas. No presente, a empresa de energia Roxxon emite um comunicado aos seus funcionários. Atenção com a nova agente da SHIELD, Ross Solomon, que pode acabar interferindo nos trabalhos da companhia. Nesse momento, Thor viajava pelas profundezas do espaço, onde encontrava cada vez mais planetas mortos. Mundos devastados por guerras, fomes ou crises climáticas. E se ele não fizer nada, esse seria o destino da Terra. Enquanto isso, a agente Ross Solomon viajava com seu carro voador da SHIELD ao extremo sul do planeta, numa pesquisa sobre baleias mortas na região. E ali, ela encontra submarinos gigantescos das indústrias Yashida que caçavam os animais. Então a agente Solomon ordena que eles se rendam, mas em vez disso, os submarinos a atacam. Sob a supervisão do agente Coulson da SHIELD, ele diz para que ela aguarde, porque o seu, entre aspas, namorado estava chegando. E antes que ela possa explicar que não tem nenhum namorado, o poderoso Thor aparece. O Mjolnir mergulha nas águas e atravessa os submarinos, acabando com os torpedos, arpões e mercenários da Yashida, até a chegada do reforço da SHIELD. Thor estava ali porque estava disposto a combater qualquer um que fosse uma ameaça à Terra. No Alasca, Dario Egger, o novo CEO da Roxxon, declara que esse será o dia lembrado como o dia em que a sua empresa começou a salvar o mundo. E numa apresentação, ele mostra um grande pedaço de gelo vindo diretamente de uma das luas de Júpiter. Dario acredita que a mineração do gelo do espaço seria a salvação da humanidade, evitando o fim das secas e da falta de água, e claro que a Roxxon iria lucrar muito com isso.
Mas antes que ele possa concluir o seu brinde com a água vinda do espaço, a agente Rosalind Solomon o interrompe. Ela sabe dos planos da Roxxon de propor uma salvação para os problemas de mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que a própria Roxxon ajuda a causar essas mudanças climáticas. E não é uma mega corporação que salvaria o mundo, seria um deus. Assim, Thor aparece voando com uma montanha de gelo gigantesca vinda direto de Jotunheim. Dario até tenta convencer Thor de que ele não é uma má pessoa, é só um empresário. Mas a agente Solomon já tinha explicado quem Dario Egger realmente era. Um homem ganancioso, chamado na faculdade inclusive como o Minotauro. O problema é que ela não sabia do seu maior segredo. Mais tarde, na ilha voadora da Roxxon, Dario é avisado que o gelo trazido por Thor causou um prejuízo à Roxxon de 478 bilhões de dólares. E isso começa a afetá-lo, até mesmo fisicamente, porque Dario começa a revelar a sua verdadeira aparência. Enquanto isso, Thor e a agente Solomon ficavam mais tranquilos ao evitar mais esse golpe à Terra. O problema é que a Roxxon tem tanto dinheiro que pode até mesmo mudar as leis se quiser. De qualquer forma, mais tranquilo, Thor aproveita para chamar a agente para um jantar para falar mais sobre esse assunto. Mas ela se esquiva e diz que num café da manhã talvez. Então Thor aceita e vai embora, enquanto uma mulher curiosa se aproxima e pergunta se a agente sabia se Thor tinha uma namorada. Então Ross responde que sim, uma namorada grande e azul, a Terra. Só que milênios no futuro, pro rei Thor, a Terra agora era cinza. Ele se lamentava naquele planeta devastado, e as suas netas, as 3 deusas ou donzelas do trovão, Atli, Elisif e Frigg, o acompanhavam, dizendo que já não tinha mais salvação para aquele mundo, o lugar que já foi conhecido como Midgard. E o rei Thor diz que nunca desistiria desse lugar. Mas talvez elas estejam certas, porque nesse momento quem aparece é Galactus, o devorador de mundos. As suas netas tentam convencer o rei Thor de que a chegada de Galactus significa que finalmente é hora de deixar a Terra para trás. Mas as jovens não entendem o apego emocional do deus do trovão com Midgard. E então ele usa o Mjolnir para criar um portal e envia as 3 de volta para Asgard. Sabendo que, sem um olho, sem um braço e sem o seu martelo ele não poderia derrotar o Devorador de Mundos, Thor acredita que a Terra seja um bom lugar para morrer. Então mesmo assim, ele caminha em direção de Galactus. No presente, Thor e a agente Solomon conversam no café da manhã sobre o fato da Terra correr riscos. Segundo Thor, existe uma lei universal que diz que todos os planetas vão morrer um dia. Mas ele não vai deixar que isso aconteça com Midgard. Pelo menos não enquanto ele for o seu protetor. Por isso Thor e Solomon vão trabalhar juntos. Thor tem o trovão e Solomon tem o conhecimento. Tudo o que ele pede é que ela lhe mostre onde ele pode usar o seu martelo. Assim, eles partem até a América do Sul, numa fábrica totalmente automatizada da Roxxon, onde Thor usa os seus poderes para destruir toda aquela instalação. Enquanto isso, na ilha flutuante da Roxxon, Dario Egger é informado de que não só essa na América do Sul, mas várias instalações da empresa foram destruídas por anomalias climáticas. E que o seguro se recusa a cobrir os estragos por acreditar que isso tenha sido um ato de Deus. Então, percebendo do que se trata, Dario leva os seus assessores para um laboratório especial, onde ele estava fazendo pesquisas com animais para resolver alguns problemas como o desbalanceamento da fauna e da flora mundial, causada pela própria Roxxon. Entre aqueles animais existiam ursos modificados para não pararem de comer até a morte. Então Dario Egger libera peixes em cima dos seus assessores e solta os ursos, dizendo que quem tiver imediatamente uma ideia de como parar Thor
seria poupado. Os gritos de dor causados pelo ataque dos ursos faz com que Dario comece a ter a sua aparência modificada mais uma vez. Então quando um dos assessores diz ter uma ideia, Dario, agora transformado num monstruoso minotauro, impede os animais de matarem o seu subordinado, porque ele tem uma boa ideia relacionada à cidade de Broxton, onde Asgardia estava localizada. Lembrando que desde os eventos do Ragnarok em 2004 nas HQs do Thor, passando por Em Nome do Pai e por toda a saga do Reinado Sombrio e do Cerco, por enquanto Asgard não existe mais nessa época. O que existe é a cidade de Asgardia, onde os deuses vivem num pedaço de terra que flutua em cima da cidade de Broxton, no Oklahoma. Milênios no futuro, o velho rei Thor tenta impedir que Galactus devore a Terra. Por mais que o planeta já não tenha vida praticamente, sendo um lugar totalmente devastado. Mas enquanto o herói quer salvar a Terra pelo amor que sente pelo local, a vontade de Galactus em destruir o planeta é por todas as vezes que foi impedido de fazer isso pelos seus heróis. Então, percebendo o impasse, o deus do trovão precisa assumir outra abordagem e invoca o Mjolnir, que traz o seu braço. E assim Thor parte para cima do Devorador de Mundos. O combate entre o deus e o ser cósmico toma proporções gigantescas, com golpes pesados dos dois lados, dos dois seres de extremo poder. Algo tão violento que um dos golpes de Galactus chega a jogar Thor pro espaço e com o choque ele estilhaça a própria lua. Mas Thor não vai parar, porque independente de qualquer coisa, ele prometeu que a Terra nunca morreria sob a sua proteção. No presente, Thor volta para a Terra 3 semanas depois de uma aventura no espaço ao lado dos Vingadores. Só que quando ele chega na cidade de Broxton, Thor percebe que a empresa Roxxon tomou a pequena cidade, com várias ilhas flutuantes no céu, tendo comprado quase todas as propriedades e expulsando os moradores locais das suas casas, até poluindo todo o ar do local. A agente Ross Solomon, percebendo a volta de Thor, chega para tentar explicar que a Roxxon conseguiu a aprovação do Senado para se instalar em Broxton. O que enfurece o deus do trovão, que parte para cima das ilhas. E depois de um ataque inicial, Thor ameaça Dario Egger pessoalmente. Só que ele lhe apresenta os seus advogados, dizendo que vai processar Thor pelo dano causado em todas as suas instalações e pedindo uma medida restritiva contra Thor para todas as indústrias da Roxxon, incluindo as localizadas em Broxton. Ou seja, se Thor ama tanto assim a Terra, ele precisava seguir as suas leis. E pelas leis dos homens, ele deveria ficar longe até mesmo da cidade de Asgardia. No futuro, a batalha entre Galactus e o Rei Thor fica cada vez mais violenta. E o ser cósmico percebe que o fato de Thor lutar com tanta vontade é porque ele se sente culpado pela morte do planeta. Então, dizendo que Thor falhou em salvar a Terra, Galactus emite uma imensa rajada de energia que lança o deus do trovão pelo espaço. Enquanto, no presente, Thor não sabe como agir nesse momento contra a Roxxon. E para piorar, Dario Egger comemora sua vitória, mas quer ver o deus do trovão humilhado ainda mais. E para isso, ele contrata um dos seus velhos inimigos. Ele contrata Ulik, o Troll. No futuro, enquanto o rei Thor flutua desacordado pelo espaço, Galactus aproveita para começar a sua refeição, mas ele escuta um enorme trovão. Com um pouco de energia que já sugou do planeta, Galactus diz que não existe homem capaz de pará-lo. Mas, para sua surpresa, esse trovão não vinha de nenhum homem, e sim de 3 mulheres, as netas de Thor, as donzelas do trovão. No presente, a agente Solomon e o agente Coulson conversam sobre a crescente destruição do meio ambiente causada pela Roxxon. Como se não bastassem as ilhas flutuantes poluindo toda a cidade de Broxton, crateras enormes no chão começam a surgir do nada, ameaçando a vida dos poucos moradores que ainda restavam ali.
E enquanto sobrevoava a cidade, a agente Ross vê Thor tentando passar disfarçado pelos telhados, e ela vai impedi-lo de cometer outro erro. Ross Solomon explica que, mesmo Thor não seguindo a lei dos homens, o poder jurídico da Roxxon é grande demais, e ele precisa ter paciência se quiser vencer essa luta. Então, dizendo que confia nessa bela donzela, Thor aceita e voa para longe dali. O problema é que a agente Solomon continua por Broxton, agora investigando as crateras misteriosas que se abriam, quando o seu carro voador é atingido por pedras. E enquanto ela se recupera, ela vê de onde veio o ataque. E as crateras também. Isso era causado por Trolls. Ulik, o Troll, e os seus subordinados faziam escavações por baixo da cidade, e ao ver a agente ali, eles a atacam. Nesse momento, Dario Egger vai até uma lanchonete de Broxton, onde é mal recebido pelos moradores. Então ele avisa que vai demolir o local e construir uma Roxy Burger no lugar. Só que esse momento é interrompido com o som de um estrondo, porque Thor estava ali. Acontece que o Deus do Trovão se mostra disposto a fazer o que o CEO da Roxxon quiser, até mesmo implorar em nome da segurança da cidade e da sua população. Então, para se aproveitar desse momento de fraqueza do herói, Dario convoca os Trolls. O chão começa a desmoronar, o que mata os 3 advogados que acompanhavam Dario nesse momento. E no meio daquela ruína, ele se levanta, transformado como o Minotauro. Enquanto isso, no futuro, as netas do Rei Thor lutavam com armas conhecidas do seu avô, como a Massa de Fandral e Rogun, o Stormbreaker de Bill Beta e o Jarnbjorn do jovem Thor. E assim elas conseguem causar dano suficiente para fazer com que Galactus gaste a sua energia. E mesmo desacordado a muitos anos-luz de distância dali, o Rei Thor desperta com o som da batalha. Mas ao chamar o Mjolnir, o Deus do Trovão viaja pelo espaço numa direção oposta da Terra. Ele vai até um buraco negro, nas bordas do universo, onde ele busca algo que escondeu ali, algo que ele esperava não ver nunca mais. O Rei Thor estava em busca da Necroespada, a lâmina que matou bilhões de deuses, a arma de Gorr, o carniceiro dos deuses. Na Terra, os combates continuavam e as netas do Rei Thor se lamentam sobre os corpos dos seus bodes, que acompanhavam os deuses desde sempre, Tangnost e Tangrisnir. E elas percebem como Galactus é praticamente uma força da natureza. Lutar contra ele era como lutar contra o Sol. E quando elas começam a perder a esperança e se dizer dispostas a morrer em batalha, raios negros se aproximam. Era o Rei Thor, só que agora coberto pela Necroespada. No presente, Thor é espancado por Ulik, o Troll. O espancamento só é interrompido quando o Minotauro dá a ordem, para que ele possa destruir Thor com as suas próprias mãos. Só que quando Thor vê essa forma monstruosa que Dario Agger assumiu, ele percebe que o seu oponente não é um humano normal. Então Thor não precisa enfrentá-lo pelas leis dos homens, e pode golpeá-lo com o poder de um deus. Assim, com um soco do Deus do Trovão, o Minotauro é jogado para longe. De qualquer forma, Ulik e os seus Trolls ainda estavam de pé. E enquanto as criaturas atacavam a cidade, a agente Solomon, depois de sair daquela cratera cheia de Trolls, protegia a população. E no meio da sua luta contra Ulik, Thor é surpreendido pela volta do Minotauro, que o ataca afirmando que não vai parar até que tudo esteja destruído. Enquanto isso, no futuro, Galactus reconhece a arma que o Rei Thor empunhava e avisa que ela cobra um preço muito alto, perguntando se o Deus do Trovão estava disposto a trocar a sua alma por um planeta que é só um pedaço morto de pedra. E dizendo que a Terra é a sua alma, Thor ataca com a matadora de deuses.
Então, gravemente ferido, Galactus diz que se Thor matar uma das forças primordiais da natureza cósmica, como o Devorador de Mundos, ele vai condenar todo o universo. Mas mesmo assim, tomado pela culpa de ter falhado com aquele mundo, Thor promete que vai defendê-lo até a última estrela do universo explodir, até o silêncio e a terra serem as únicas coisas na existência, até mesmo se o paraíso estiver em chamas. No presente, Thor se cansa de Ulik e do Minotauro. Assim, ele pega os dois e os joga contra um posto de gasolina, da Roxxon inclusive, causando uma grande explosão. Assim, mesmo em chamas, Thor sai pela cidade derrotando cada um dos Trolls que ainda estava de pé, acabando com todos. A ameaça tinha sido controlada, só que a batalha não causou danos aos moradores, mas praticamente destruiu toda a cidadezinha de Broxton. O problema é que, naquela manhã, de volta à sua forma humana, Dario começa a falar com repórteres que surgem ali se passando por vítima, dizendo que os Trolls apareceram do subterrâneo do nada e o atacaram, mataram seus advogados e destruíram a cidade. Enquanto isso, no futuro, a luta também terminava, com o rei Thor diante de um Galactus quase morto, completamente destruído, afetado pela necroespada. E ali, o deus do trovão e protetor da terra sangra. Só que no local onde o seu sangue divino cai, naquela terra praticamente morta, flores começam a nascer. A vida na terra começa a ressurgir. No presente, na manhã seguinte, Dario Egger, numa coletiva de imprensa, afirma que a culpa da destruição de Broxton é dos deuses e que a presença de Trolls só foi causada por eles serem inimigos dos Asgardianos. Nesse momento, a agente Ross Solomon conversa com Jennifer Walters, a mulher Hulk, que conseguiu derrubar legalmente as medidas restritivas da Roxxon contra Thor. Mas a advogada diz que Dario conseguiu convencer o público de que os deuses vivendo na Terra são uma ameaça e que isso vai ser mais difícil de remover. Então Ross Solomon vai para Asgardia procurando por Thor. Freya, a mãe de todos, vai até o quarto do seu filho e informa a Thor de que o Congresso dos Mundos tomou a decisão de que os deuses devem deixar Midgard. Além de que existem muitas ameaças no futuro, como Malekith, que vem tramando algo contra Asgard e os 9 reinos. Então ficar ali é perigoso para a própria Terra. Freya entende a frustração do filho, mas como sua líder e sua mãe, ela diz que é importante às vezes aprender a deixar aquilo que amamos de lado. Nesse momento, Ross Solomon aparece para conversar com o deus do trovão. Thor diz que lembra da primeira vez que viu Midgard, quando o seu povo ainda vivia em cavernas, onde ele ia para a terra para ser adorado e temido pela destruição que causava. E ele diz isso olhando para Broxton, totalmente destruída. Mas o mundo mudou, ele mudou, e a destruição não poderia continuar. Ele precisa proteger. E ele promete fazer isso até o fim dos tempos. Assim, Thor e os outros deuses vão até a cidade, na frente da população, dizendo que estão ali para ajudar. Thor e os outros deuses tentam limpar toda aquela destruição, e inclusive quem aparece para ajudar os feridos é Jane Foster. E Thor faz um pedido para ela. Jane Foster é a sua pessoa preferida em Midgard, então ele gostaria que Jane fosse a representante de Midgard no Congresso dos Mundos. Ela diz que precisa seguir o seu tratamento do câncer, mas Thor lhe garante que a ponte arco-íris sempre estará disponível para que ela possa ir e vir a hora que quiser. No meio daquela destruição, Dario Egger deixava a cidade, mas não antes da agente Solomon ir até ele e lhe dar um soco no rosto, dizendo que não se importa com as suas ameaças de processo, porque isso valeu a pena. Broxton não foi reconstruída, mas a bagunça foi arrumada,
e a população estava a salvo. Assim, era hora dos deuses irem embora. Freya se desculpa com o povo, e como pedido de desculpas, ela lhes dá uma árvore que dará frutos por 1000 anos, e uma fonte de água que nunca seca, além de muito ouro dos deuses. E como suas casas foram destruídas, Thor leva um imenso palácio, a torre mais alta de Asgardia, para que quem quiser continuar em Broxton tenha um bom lugar para viver. Aquele era o próprio palácio de Thor, que agora era do povo da Terra. Assim, enquanto Asgardia é enviada para o espaço, Thor fica mais um tempo em Midgard, onde a agente Solomon pergunta se ele não vai sentir falta da sua cidade ou do seu palácio. Mas Thor responde que às vezes é necessário aprender a deixar aquilo que amamos de lado. Longe dali, numa das ilhas flutuantes, Dario Egger estava com Ulik, o Troll, dizendo que com tanto poder e dinheiro, estar ali agora é entediante. Ele quer expandir, quer destruir, quer conquistar outros lugares. E então Ulik lhe conta que ele pode partir para qualquer um dos 9 reinos. E esse assunto desperta interesse em Dario, que pede para que o Troll lhe conte mais sobre esses tais 9 reinos. E quem ele precisa matar para se tornar dono de todos eles. No futuro, o rei Thor agora anda pela nova Midgard, revitalizada com o seu próprio sangue. E ele batiza os novos rios com nomes importantes para ele, como o rio Jane, Steve e Ross. E essa reconstrução da Terra para Thor era só o começo. Só que longe dali, em Marte, Galactus, praticamente destruído e corrompido pela Necroespada, devorava esse mundo, prometendo que algum dia ainda iria devorar a Terra e iria matar os seus deuses. Porque agora ele não era só o devorador de mundos, ele era Galactus, o carniceiro dos mundos. Depois de tudo resolvido, ainda no futuro, as donzelas do trovão começam a ler mais sobre a vida do seu avô, para entender mais sobre o período em que ele atuou com os heróis da Terra e por que ele tinha uma ligação tão forte com Midgard. Elas encontram vários livros na biblioteca do rei Thor, como Os Contos dos Elfos Negros, que contava mais da criação, da origem e da motivação de Malekith para causar a chamada Guerra dos Reinos. Além disso, elas encontram livros contando aventuras do jovem Thor quando ele ainda viajava com os vikings e como ele matou muitos gigantes de gelo na Terra, inclusive alguns que tentavam ressuscitar o grande gigante, o rei Laufey, com o seu crânio que ficou perdido por muito tempo nas profundezas do oceano. Mas Atli, a mais impulsiva das netas do rei Thor, não queria mais ficar lendo livros. Ela queria sair e criar as próprias aventuras das donzelas do trovão. E então, irritada, ela dá um soco na estante de livros. E do alto, um livro escondido e amarrado com correntes cai dali. Aquilo parecia algo proibido e, exatamente por isso, desperta o seu interesse. Acontece que esse livro contava a história de um momento sombrio na vida de Thor. Numa época onde o rei dos Elfos Negros tinha a sua ascensão. Onde novos inimigos encontravam poderes antigos. Numa época de pecados e lamentações. E de surpresas. Onde surgia até mesmo uma nova e poderosa Thor. Nesse momento, o rei Thor surge e se irrita ao ver que as suas netas encontraram esse livro, que contava uma história que ele queria esquecer. Assim, as 3 saem dali correndo, porque o rei Thor não suportava lembrar daquele momento. Um momento de grande mudança, um momento onde os heróis caíram e mundos queimaram, um momento de decadência, de segredos e de verdades. Um momento onde Thor se tornou indigno. E é desse jeito que termina a história.
Os últimos dias de Midgard é o encerramento da fase inicial do Jason Aaron, para começar um novo momento fantástico nas histórias do Thor. Esse quarto volume, assim como os outros, é impecável. A arte maravilhosa do Esad Ribic volta aqui. A narrativa, mesmo que abordando presente e futuro, é muito bem contada, sem causar confusão nenhuma, e ambas se relacionando. E o roteiro é espetacular. Toda a grandiosidade com o Carniceiro dos Deuses e a fantasia com Malekith aqui é invertida ao contar uma história completamente com os pés na terra e mostrando como é a relação do Deus do Trovão com a sua amada Midgard. E mesmo parecendo ser uma ameaça menor, na verdade a Roxxon e o Minotauro se tornam um conflito que continua nas HQs do Thor por vários momentos a partir daqui. Com uma leitura extremamente agradável, aqui se encerra muito bem esse primeiro momento mais heróico do personagem, porque agora os pecados começam a surgir, quando chega o pecado original. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.